Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o professor William Kalinowski e no vídeo de hoje nós continuaremos estudando o Tratado da Prudência, da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Continuaremos comentando artigo por artigo da questão 47, que é a primeira questão do Tratado da Prudência da Suma Teológica. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sino de notificações, compartilha esse vídeo com os seus amigos, salva também a playlist que eu estou fazendo com os vídeos que eu gravo comentando esta questão ou este Tratado da Prudência da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Temos aqui uma playlist chamada Virtude da Prudência, onde você pode também encontrar os vídeos anteriores a este e também aproveitar para assisti-los. Então hoje, como eu disse, nós iremos continuar comentando o Tratado da Prudência, questão 47, e hoje, especialmente agora, iremos ler a questão 47, artigo 2. No último encontro, nós estudamos a questão 47, artigo 1. E lá Santo Tomás se pergunta se a prudência é uma virtude especulativa ou prática, ou melhor, se a virtude da prudência é uma virtude que tem por sujeito, que tem por base uma potência cognoscitiva ou uma potência apetitiva. E ficou demonstrado, explicado, conforme o artigo 1, que a prudência é uma virtude cognoscitiva ou intelectual, que aperfeiçoa o intelecto, que está, sim, em profunda relação com a vontade, com o apetite superior da alma humana, só que aperfeiçoa, sobretudo, a nossa inteligência. Por quê? Conhecer os fins e se aconselhar com relação aos meios para chegar aos fins é próprio do homem prudente. É saber aonde se tem que ir, digamos assim, saber aonde se tem que ir e escolher os melhores degraus, conhecer os melhores degraus para chegar a este fim aonde se quer ir. Então, no dia de hoje, nós iremos avançar um pouquinho nosso estudo e iremos estudar o artigo 2. Então, no artigo 2, Santo Tomás se pergunta se a prudência só pertence à razão prática ou se também à especulativa. E aqui Santo Tomás, ele nos ensina, podemos dizer assim, depois nós veremos na resposta, que a prudência pertence sobretudo à razão prática. Razão prática e razão especulativa. É importante nós entendermos esta distinção. A razão é um modo de proceder do nosso intelecto até chegar à verdade. Santo Tomás nos ensina que o fim do intelecto é conhecer a verdade. Este é o bem do intelecto humano. Se adequando à essência, à natureza de cada coisa, o intelecto chega à verdade. Só que o ser humano, diferente dos anjos, conhece a verdade como os anjos, só que conhece algumas verdades de maneira evidente, sem precisar raciocinar, sem precisar discursar, sem precisar proceder de uma verdade a outra, que são os primeiros princípios, sobretudo. Por exemplo, se vocês entrarem num consultório médico ou num consultório de um dentista, ninguém precisará mostrar para vocês que aquele instrumento do médico existe. Vocês sabem
de maneira imediata e evidente que aquilo é, e que não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Este conhecimento, meus queridos, é um conhecimento da verdade evidente. E nós conhecemos poucas verdades assim. Somente os primeiros princípios. Tanto os primeiros princípios da razão especulativa quanto da razão prática. Todos nós sabemos que devemos buscar o bem e evitar o mal. Este conhecimento é um conhecimento natural que nós temos por meio da sindérese. Agora, aquelas verdades que não são evidentes, ou aqueles bens aqui e agora que não são evidentes, é preciso um certo discurso, raciocínio, do evidente para o não evidente, do conhecido para o desconhecido. E isto é próprio da razão. Isto é próprio de quem raciocina. Raciocinamos sempre partindo de um conhecimento de algo conhecido para algo desconhecido, para chegar a algo conhecido, para chegar a um certo conhecimento. Isto é raciocinar. É a inteligência enquanto razão, digamos assim. E Santo Tomás se pergunta se a prudência ela pertence à razão especulativa, que discursa para descobrir a verdade em si mesma, a verdade das coisas, as propriedades das coisas, as causas das coisas, ou na razão prática, que discursa, primeiro, para conhecer os melhores fins, ou melhor, os melhores meios para chegar a certos fins, e também depois como que nós devemos executar estes meios para chegar a estes fins. Aonde está a virtude da prudência? É no discurso especulativo ou prático? É na razão prática ou especulativa? Vamos entender aqui agora então, ok? Muito bem, voltamos aqui ao texto então. Bom, vamos seguir a nossa estratégia do último artigo. Vamos direto para a solução dada aqui por Santo Tomás, que é a sua resposta. Então temos esta pergunta: se a prudência só pertence à razão prática ou se também à especulativa? Vejamos o que diz Santo Tomás. Solução: como diz o filósofo, é próprio do prudente poder ser bem aconselhado. Ora, o conselho diz respeito ao que devemos fazer, em ordem a algum fim. Então eu me aconselho, eu busco conselho para saber o que eu devo fazer, quais são os degraus que eu devo pisar para chegar a um fim. Mas a razão que se ocupa com o que devemos fazer em vista de algum fim é a razão prática. Então por meio da razão prática, eu investigo, eu perquiro, eu indago os meios, eu delibero sobre os meios para chegar a um fim. Isto é próprio da razão prática. Por onde é manifesto que a prudência não pertence senão à razão prática. Então a prudência é próprio da prudência estar ou aperfeiçoar o intelecto prático e a razão prática. O intelecto prático porque ele conhece o bem. A razão prática porque ela discursa sobre os meios ou os bens intermediários, instrumentais, que me permitirão chegar a este fim, a este bem conhecido pelo intelecto prático. Ok? Voltamos aqui então para as objeções. Primeiro vamos analisar aqui objeção e resposta, certo? Objeção 1, depois resposta à objeção 1. E assim vamos de objeção em objeção. Então, objeção 1. Pois, diz a Escritura,
A sabedoria é para o homem prudente. Ora, a sabedoria consiste mais principalmente na contemplação. Logo, também a prudência. Então, parece aqui que é uma virtude especulativa da contemplação. Vejamos o que responde Santo Tomás aqui a esta objeção. Como já dissemos, a sabedoria considera a causa absolutamente altíssima. Então é próprio da sabedoria não conhecer as causas dos gêneros de coisas que estão à nossa volta, mas a causa altíssima, ou primeira. Por onde considerar a causa altíssima em qualquer gênero é próprio da sabedoria neste gênero. Então, há também uma certa sabedoria de quem conhece dentro do seu sujeito de estudo, ou dentro do gênero daquilo que está estudando, por exemplo, dentro do estudo do coração, quem conhece as causas mais altas do coração, de onde ele veio, para onde ele vai, do que ele é feito, como ele é, podemos dizer que esse tem uma certa sabedoria com relação ao coração. Ok? Ele conhece as causas altíssimas e mais elevadas do coração. Certo? Mas vejam, aqui em verdade ele tem ciência, porque ele conhece um determinado ente da realidade. A sabedoria, ela tem mais a ver com o conhecimento, não das causas deste ente ou daquele ente, mas de todos os entes, da causa primeira. Então isto é a sabedoria especulativa ou teórica. Aqui nós não nos ordenamos necessariamente ao agir, mas simplesmente ao contemplar, ao ver, ao entender. Continuamos com o Santo Tomás. Ora, no gênero dos atos humanos, a causa altíssima é o fim comum a toda a vida humana. Então, qual que é a causa principal de todos os atos humanos? O fim último, o fim comum. Então, tudo o que nós fazemos, querendo, elegendo, escolhendo, visa em última instância o fim último. É a causa altíssima das nossas ações, dos nossos atos. Que é, como quem quiser acessar aqui a playlist Filosofia Explicada, nós estamos comentando a obra A Praxis da Psicologia do professor Martim Echevarria, e a causa altíssima da ação dos atos humanos é a felicidade, que não é nada mais do que a contemplação da divina essência. Então, este é o fim que visa a prudência de Santo Tomás. Esta é a causa, é isto, a verdadeira sabedoria prática, ou do agir, como é a prudência, recta ratio agibilium, ou a reta razão do agir, tem como causa última o fim último ou o fim comum, que é, em última instância, a felicidade, que é, em última instância, a visão da divina essência. Pois, diz o filósofo, assim como aquele que raciocina bem relativamente a um fim particular, por exemplo, a vitória, chama-se prudente, não absolutamente, mas neste gênero, isto é, no da arte bélica. Então, por exemplo, quem quer alcançar a vitória e raciocina bem para alcançar isso de maneira prática, este homem é prudente com o que diz respeito à arte bélica. Assim, quem raciocina certo relativamente ao bem viver, chama-se prudente em absoluto. Isso quer dizer o quê? Quem, conhecendo o fim último da vida humana, se aconselha sobre os meios, delibera sobre os meios, julga sobre os meios e raciocina sobre eles, para chegar a este fim último verdadeiro, o fim comum, este é prudente de modo absoluto.
Se eu quero dar esta aula bem dada para vocês aqui, é o fim que eu viso, e eu faço esses movimentos de pensar quais são os melhores meios, instrumentos, condições para dar esta aula, eu sou prudente relativamente a esta aula, mas não necessariamente relativamente à vida humana. A vida humana boa. Este sim, quem faz isso é o verdadeiro prudente. Por onde é manifesto que a prudência é a sabedoria concernente às coisas humanas. Definição bela também. O que é a prudência? A prudência é a sabedoria concernente às coisas humanas. Então, para o que o homem vive? Como que eu posso ordenar a minha vida, ordenar as minhas escolhas, ordenar os bens que eu tenho aqui nesta vida para viver esta vida boa humana? Isto é sabedoria relativa às coisas humanas, que concerne as coisas humanas, a vida humana. Isto é prudência. Não, porém, a sabedoria absolutamente falando, porque não versa sobre a causa altíssima absoluta, pois diz respeito ao bem humano. Então a prudência, ela diz respeito ao modo como nós devemos viver bem aquilo que diz respeito à vida humana, ao sentido da vida humana. A sabedoria, em sentido absoluto, ela diz respeito ao que transcende a vida humana. Diz respeito às causas primeiras e mais elevadas de toda a realidade. Certo? Ora, o homem não é o melhor dos seres existentes. Que fantástico isso também. O homem não é o melhor dos seres existentes. Quer dizer, existem seres mais nobres que o homem. Pois a Escritura diz que a prudência é a sabedoria para o homem, não, porém, a sabedoria em sentido absoluto. Certo? Então, é assim que Santo Tomás responde a esta objeção. Objeção 2. Demais, Ambrósio diz: a prudência versa sobre a investigação da verdade e infunde o desejo de uma ciência mais plena. Ora, isso é próprio da razão especulativa. Logo, a prudência também existe na razão especulativa. Resposta de Santo Tomás. Ambrósio e também Túlio tomam a palavra prudência em sentido mais largo, para significar qualquer conhecimento humano, tanto especulativo quanto prático. Embora se possa dizer que o ato mesmo da razão especulativa, enquanto voluntário, depende da eleição e do conselho, quanto ao seu exercício, e por conseguinte, depende da ordenação da prudência. Mas, quanto à espécie, relativamente ao objeto, que é a verdade necessária, não depende do conselho nem da prudência. Vejam, o que ele diz aqui? De certo modo, para que o homem seja prudente, para que ele possa de fato exercer a prudência, ele precisa, sim, podemos dizer assim, como diz Santo Tomás aqui, embora se possa dizer que o ato mesmo da razão especulativa, enquanto voluntário, dependa da eleição e do conselho quanto ao seu exercício, por conseguinte, depende da ordenação da prudência. Então, mesmo para que eu realize um ato especulativo, de fato, um ato de entender o que é, por exemplo, a virtude da prudência, eu preciso ser prudente. Escolher bem, me aconselhar bem e escolher bem os meios para conseguir estudar e compreender o que é a virtude da prudência. Mas quanto à sua espécie, então nesse sentido, de algum modo, a sabedoria, a razão prática, abarca a razão especulativa. De algum modo. Porque é preciso ser prudente para conseguir entender o que são as coisas e as causas das coisas.
Mas quanto à espécie, quanto ao que é cada coisa, relativamente ao objeto que é a verdade necessária, não depende do conselho nem da prudência. Então, a prudência vai estudar os bens aplicados à nossa ação. A razão vai estudar, ou a sabedoria especulativa, as verdades necessárias em si mesmas, sem estarem ordenadas em si mesmas para a ação. Por isso que esta vai estudar a sabedoria prática, ou melhor dizendo, as verdades necessárias não aplicadas à ação em si mesmas são estudadas pela sabedoria teórica. As verdades e bens aplicáveis à ação humana, sobretudo, dizem respeito à sabedoria prática ou prudência. Ok? Terceiro, o filósofo localiza na mesma parte da alma a arte e a prudência. Não somente... acho que o texto está um pouquinho confuso aqui. O filósofo localiza na mesma parte da alma a arte e a prudência. Da arte não somente é prática, mas também especulativa, como o demonstram as ciências liberais. Logo, também a prudência só é própria à razão prática. Deixa eu ver aqui. Não ficou um pouquinho confusa aqui esta nossa objeção? Vou abrir aqui o Corpus Thomístico em latim e vejamos o que Santo Tomás diz aqui. Nesta mesma questão. Suma Teológica, Secunda Secunde, questão 47, artigo 2. Aqui. Muito bem, vejamos o texto latino aqui então. Além disso, na mesma parte da alma, colocou o filósofo a arte e a prudência, como se vê no livro 6 da Ética. Mas a arte não é somente encontrada na ordem prática, não se encontra somente entre as virtudes ou a parte prática, mas também especulativa, como fica claro nas artes liberais, ou entre as artes liberais, o trivium e o quadrivium. Portanto, também a prudência é encontrada entre a parte prática e especulativa. Então essa é a objeção aqui. Vamos ler de novo aqui para ficar claro. Além disso, o filósofo põe Aristóteles na mesma parte da alma a arte e a prudência, no livro 6 da Ética. Então parece que Aristóteles põe na mesma parte da alma a arte e a prudência. Mas ele diz que a arte se encontra entre as ciências práticas e não somente especulativa. Tá? Porque ela é uma arte liberal também. Existem artes liberais. Portanto, conclui Santo Tomás que a prudência, relativamente à arte, também é uma virtude especulativa e prática. Mas também é especulativa. Lembram lá que Santo Tomás diz que na parte especulativa que a prudência ela está na parte prática, na razão prática, e não na razão especulativa. Parece que a objeção diz aqui que ela está na razão especulativa e prática, mas também na especulativa. Tá? Será que é isto mesmo? Voltemos aqui o texto em português, o texto em resposta a essa objeção. Aqui embaixo. Toda aplicação da razão reta a algo de factível pertence à arte.
A arte é a reta razão do fazer. Então toda aplicação da razão reta a algo de factível, de feito, pertence à arte. Mas a prudência não pertence senão à aplicação da razão reta às coisas reguladas pelo conselho, e que não oferecem meios determinados para chegar a um fim, como diz Aristóteles. Então a prudência, ela diz respeito à aplicação dos fins segundo bons conselhos para chegar a estes fins. E os meios, eles não são determinados, ou eles não são necessários, absolutos. Eles podem variar. Aí eu escolho, me aconselho, olho para os meios, decido qual que é o melhor e aplico isso para chegar a um fim. Eu não faço uma obra exterior, eu faço uma obra interior, sobretudo. Primeiro. Ora, a razão especulativa produz certas operações, a saber, silogismos, proposições e outras semelhantes, nas quais procede por certos meios fixos e determinados. Por isso que a lógica é uma arte também. A lógica fará com que nós realizemos bem feito esta obra de silogismos, de proposições, de conceituações ou definições, utilizando de certos meios para chegar a este fim, a esta obra. Mas é uma obra intelectual. É uma obra da razão. Por isso que a lógica está entre as artes liberais, o trivium e o quadrivium. Por onde essas operações podem incluir essencialmente a arte. Reta razão do fazer. Fazer o quê? Uma obra interior, uma obra da razão. Por isso que a lógica, a retórica, a gramática são artes liberais, porque fazem o homem fazer bem feito uma obra. Que obra? A obra da razão, que é pensar. Por isso que são artes, mas são artes que aperfeiçoam a razão, a obra da razão. Mas não a prudência. E por isso é uma arte especulativa, não porém uma prudência especulativa. Então retomamos aqui a citação final para ficar mais claro. Por onde essas operações podem incluir essencialmente a arte. Eu posso fazer uma obra reta da razão. Por isso que essas atividades elas são arte, mas não são prudência. Porque a prudência não é somente uma reta razão do fazer, mas é uma reta razão do agir. Do agir. Do querer o bem e me ordenar para um bem. De fato, me ordenar conhecendo e elegendo este bem. Não somente pensando nele. Certo? Então, por isso que a prudência ela está na razão prática e não na razão especulativa somente. A razão especulativa, sim, tem uma arte. Tem uma arte, que é as artes liberais. Que aperfeiçoam, desenvolvem e melhoram a razão especulativa. Já a razão prática, quem aperfeiçoa, melhora e desenvolve, são as virtudes morais. Sobretudo a prudência. A prudência. Certo, minha gente boa? Então, se você gostou deste conteúdo, se você aprendeu algo em mais este vídeo do nosso comentário aqui ao Tratado da Virtude e da Prudência, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e divulgue para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Continuamos nossos estudos nos próximos vídeos e um bom estudo a todos. Tchau, tchau.